Então tá lá, você está sendo gravado. Bom, qual é a proposta aqui? Imagine o seguinte, ó, que eu quisesse, eu vou utilizar aqui o Excel, tenho até aqui a minha lista, meu controle de frequência. Estou aqui na aula de PW. Então, imagine que eu quisesse o seguinte, ó, que fosse apresentada na tela a lista de alunos. Então, eu vou pegar um novo arquivo Excel. Esquece de Excel, faz de conta que nós estamos num aplicativo. E eu gostaria que fossem apresentados os alunos que estão cadastrados no banco de dados. Ora, vamos pensar, vamos só de uma maneira muito simples. Lá no banco de dados existe uma tabela chamada aluno, vai ter o ID aluno, vai ter o campo nome. Eu preciso pegar os alunos por meio daqueles selects todos que nós estamos aprendendo nas aulas de terça-feira e carregar esses selects e de alguma maneira apresentar. A ideia é essa: acessa o banco de dados, faz uma consulta e apresenta. Tá? A ideia que nós queremos é essa, mas nós vamos começar de uma maneira simples, sem banco de dados. Nós vamos colocar os nossos dados, e se vocês forem no WhatsApp, vocês vão ver que eu já acabei de colocar para vocês um arquivo chamado alunos do tipo TXT. Olha o conteúdo desse arquivo, os nomes de todos vocês da sala, 30 alunos da sala. Tá? Qual é a nossa proposta? Nós vamos, em Java, desenvolver duas aplicações, em que, vou rodar aqui a aplicação. Ele vai perguntar aqui embaixo, ó, informe o nome do arquivo texto. E eu já vou explicar tudo isso, como é que vai ser feito. Então, ele está na raiz da unidade C e ele se chama alunos.txt. Foi apresentada, deixa eu tirar o zoom, olha lá. Foi apresentada a listagem de alunos. Conteúdo do arquivo texto, Ana Luísa, Cauã, Diogo, tá. De onde vieram esses nomes todos? Eles estão naquele arquivo TXT que eu mandei para vocês e que eu tenho aqui. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender recursos para nós, via programação Java, acessarmos um arquivo TXT, abrirmos o arquivo e listarmos todo o conteúdo do arquivo. Cada linha vai ser lida e apresentada. Lida e apresentada. Então, vocês já estão vendo que vai ter um loop. Quantas vezes nós vamos ler e apresentar? Ora, depende do número de linhas preenchidas no arquivo. No nosso caso, tínhamos 30 linhas. O código, ele está pronto. E o código agora já é mais elaborado. Apesar dele ser simples, ele é mais elaborado. Então, eu vou apresentar o código, vou explicar para vocês e vou passar o código para que vocês simplesmente reproduzam, para começar a criar cada vez mais familiaridade com a linguagem, entender como é que a linguagem funciona, no caso, a linguagem de programação Java. E vocês, no primeiro momento, vão ter um impacto, óbvio, porque está aprendendo. Então, o código está aqui, ó. Parece que é muita coisa, mas não é, ó. É isso aqui que faz, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu comecei um novo projeto Java, dei um nome para ele, eu vou chamar isso aqui de demonstração do ler arquivo, porque o nome do projeto que eu tinha criado é ler arquivo TXT. Então, estou começando um novo projeto do zero, que é a demonstração do ler arquivo TXT. A pasta onde ele vai ser criado, então, eu já estou lá na minha pasta da turma a localização, ele já cria uma pasta com o mesmo nome do meu projeto, e, neste caso, gente, é importante, ó, porque nós não vamos colocar interface gráfica nesse, nós vamos colocar no próximo. Deixa marcada criar classe principal. Então, eu vou finalizar. E o meu projeto, então, estou com dois projetos abertos aqui, ó, o demonstração e o demonstração, ler arquivo TXT e o ler arquivo TXT. Tá. Aqui no demonstração, eu vou apagar os comentários,
Por enquanto, a gente pode apagar, não tem problema, mas seria sempre muito legal a gente manter comentários, tanto que eu coloquei uma série deles hoje. E aqui direto, ó, no Public Static Void Main, que a gente aprendeu que é o programa principal, vamos assim dizer, do nosso projeto, eu vou colocar os códigos, porque não vai ter interface gráfica. E por que que não vai ter interface gráfica? Porque nós vamos usar o console. Mensagens apresentadas no console. O que que é o console? Vou executar. O console é essa área aqui, ó, é a saída. Então não vai ter janela, não vai ter nada. E como é que, se fosse Visualg, como é que seria? Deixa eu colocar aqui como comentário para não ter problema. Seria escreva mensagens apresentadas no console ou na saída. Tá? Então, se fosse Visualg ou Visual G, que vocês tiveram no semestre passado, seria assim, né? Escreva mensagens apresentadas na saída. Mas nós não estamos mais com Visualg. Então, como é que a gente executa esse comando aqui? É o system.out.println. Ou coloca um salt, Ctrl barra de espaços, e ele apresenta, ele completa o código para a gente. Então, este projeto agora, ele vai utilizar a saída padrão. Ele vai utilizar o console. Por isso é que nós já criamos a classe principal. Bom, qual que é a ideia? Eu preciso saber qual é o arquivo. Lembra que todos os dados que nós queremos estão num arquivo TXT. Eu preciso saber onde está e qual é o arquivo, e depois eu preciso percorrer esse arquivo, e para cada linha eu apresento na saída, e vou apresentar com um SOUT, um system.out.println. Leu a primeira linha? Apresenta. Leu a segunda? Apresenta. Leu a terceira? Apresenta. Até quando? Então nós estamos caracterizando aí um loop, até o final do arquivo ou até uma linha vazia. É isso que a gente vai ver. Então, eu vou até deixar essa daqui e vou pegar o código pronto aqui para vocês. E o código pronto é esse pacote aqui, ó. Deixa eu só ver aonde que é desse. É esse pacote aqui, ó. Então eu vou explicando para vocês, apesar de que ele já está aqui, eu vou explicar ele por aqui mesmo, né? O que que mudou do outro? Mudou que eu coloquei isso daqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Solte mensagens apresentadas no console. Ah, eu gostaria também de colocar vou colocar aqui uma linha assim, ó. Tá, só para ficar. Bom, então eu já falei para vocês que o system.out.println, se fosse Visualg, seria, ó, tá cheio de comentário aqui, eu já deixei todo comentado para vocês. Seria no Visualg ou no Visual G, ele seria o escreva, tá? Então isso aqui seria um escreva. Agora, como é que seria o leia ou ler? Acho que é escreva ou escrever, né? Eu não me lembro bem. Faz muito tempo que eu não dou aula na lógica de programação. É escreva ou escrever? Quem me ajuda aqui? Escreva. Escreva. Então, como é que seria? Obrigado. Como é que seria o leia? O, agora nós vamos entrar num conjunto de recursos do Java, assim, que é uma coisa absurda, impressionante. E aí vocês vão me perguntar, mas você sabe tudo isso de cabeça? Não. Eu não sei tudo isso de cabeça, eu não sei de cor. Claro que se eu estivesse programando em Java o tempo todo dia, a gente vai memorizando muita coisa. Como tem algumas coisas que eu já sei e algumas coisas que vocês já sabem. Mas o importante hoje em dia não é saber. O importante hoje em dia é eu preciso saber o que eu quero, saber o que eu preciso e como procurar. Porque, como eu já conversamos com vocês, eu, Cristiano, nós somos do tempo que não tinha internet, então a gente tinha que ir em livro procurar. E aqui não. Você abre o Google, coloca ali alguma mensagem, alguma coisa, e o Google te dá milhares, milhões de respostas. Então, como é que é o ler? O ler, lá em Visualg, um objeto
que aqui eu chamei de ler, de uma classe do Java que se chama scanner. Então, o que que o scanner é? São recursos Java que são semelhantes ao ler do VisualG. Eu vou só startar aqui para vocês verem, ó. Informe, deixa eu só fazer assim, peraí. Aí, eu quero que fique assim. Mensagens apresentadas no console. Eu coloquei isso lá em cima por meio do system.out.println. Olha aqui, ó. Informe o nome do arquivo. É um system.out.println, né? O que que nós estamos fazendo aqui, ó? Ler é um objeto a partir da classe scanner. E o que que a classe scanner permite? Ela tem um método que chama nextLine. O nextLine, ele fica aqui esperando eu digitar alguma coisa. Então, se eu digitar aqui, ó, ABC, é como se fosse eu escrever. É claro que eu digitei o nome de um arquivo inválido e ele deu aqui, ó. Erro na abertura do arquivo, o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Tudo isso foi feito via programação. Mas o que que eu quero explicar para vocês agora? Quando nós estamos trabalhando com o console, e isso quase nunca vai acontecer, é por isso que eu não vou dar muita ênfase na classe scanner, mas o scanner seria semelhante ao ler do VisualG. Então, como é que funciona? Um objeto, então está escrito aqui, ó, instanciar o objeto ler a partir da classe scanner. Então, scanner, ler, é igual ao new scanner. E aí, obrigatoriamente, a gente tem que colocar esse system.in, como parâmetro aqui. Isso é obrigatório. Então, essa é a sintaxe para não é declarar, é instanciar o objeto ler a partir da classe scanner. Veja bem, quando isso for feito, eu já tenho aqui em cima ó, uma série de imports. Quando isso for feito, o NetBeans me avisa, fala, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu clico, você precisa adicionar a importação da biblioteca Scanner, que ela está em java.to.scanner. Quando eu fizer isso, vocês vão observar que aqui em cima vai aparecer o import java.to.scanner. Por exemplo, então agora ele já sabe como funciona a classe scanner. É a mesma coisa dos imports que a gente faz quando nós instanciamos os nossos objetos. É a mesma coisa, só que é uma classe do próprio Java. Então, já existe o objeto ler, aí eu apresentar mensagem no console. Então, apresento no console. Eu vou até pôr um system.out.printf ou println. Eu vou pôr só o print aqui, eu vou tirar esses Fs depois. .print informe o nome do arquivo. Então, isso vai ser apresentado na tela. E como é que eu faço a digitação? Uma variável, porque eu vou digitar um texto. Uma variável que se chama nome está sendo declarada a partir do tipo string. Mas eu já conversei com vocês, melhor dizendo, um objeto do tipo nome está sendo instanciado a partir da classe string. E a classe string não exige import. E o que que esse nome está recebendo? Do objeto ler, que ele é um scanner, nextLine. Método abrir e fechou parênteses. Isso é um método. O que que nextLine faz? Lê a partir do teclado. Eu digito e pressiono Enter. Então, se eu digitar o nome do arquivo, ele vai ficar armazenado ele vai ficar armazenado na variável nome. Vamos ver isso aqui funcionar, ó. Executei. Então tá lá, ó. Pum. Opa, zoom. Mensagens apresentadas no console, aquela linha que eu passei, informa o nome do arquivo. Eu venho aqui e eu tenho que informar o nome válido de arquivo. Né? Então eu vou chamar o meu arquivo de, vamos supor que se chame alunos.txt. Vai dar erro aqui e eu já vou explicar para vocês. Ele já deu erro. Ele já deu erro e já falou que alguma coisa aqui não está funcionando legal. Mas eu vou explicar para vocês o que que é. Bom, aí eu apresento
na tela um system.out.println, um conteúdo do arquivo texto. O que é esse barra invertida N aqui? É pular de linha, é o Enter. Então, se eu quiser escrever assim, ó, vou pegar lá no começo. Solte. Programa, aplicativo desenvolvido pelo... E aí, eu quero que seja em várias linhas, mas eu não quero colocar outro Solte. Então, eu ponho um barra N, barra invertida N. Professor Wagner. E eu quero mudar de linha de novo. Barra N na aula de desenvolvimento de sistemas. Então, apesar de eu ter colocado um system.out.println aqui, nós vamos ter várias quebras de linha. Só esse comecinho aqui, ó. Olha lá. Ó. Aplicativo desenvolvido pelo quebra de linha, professor Wagner, quebra de linha, na aula de desenvolvimento de sistemas. Isso daqui também dá para usar em PHP. Esse barra invertida N também é do PHP. Tá? Muito bem. Então, na sequência, apresentou uma mensagem no console, qual que é? Conteúdo do arquivo texto. Bom, então a gente aprendeu aqui o que é a classe Scanner. A classe Scanner é uma classe do Java, mas ela não é reconhecida automaticamente, portanto, vai ter que ser declarada aqui o import java.util.scanner. O objeto vai ser instanciado a partir da classe Scanner e quando for disparado o método construtor, obrigatoriamente eu tenho que colocar o system.in. Isso é padrão, vai ser sempre assim. Muito bem. O que foi feito aqui depois? Nós estamos armazenando no objeto nome o texto que foi digitado. Aí, existe aqui um try catch. Eu acho que a gente não usou nenhuma vez ainda o try catch. Então tente executar este pacote de códigos. Se tudo der certo, ótimo. Se der errado, ele executa esse pacote aqui embaixo. Então, ó, é como se não é um C, é tente executar, tente executar tudo isso. Se tudo der certo, ótimo, beleza, executou. Se der algum problema, é isso aqui que vai ser executado. Então, ele não executa isso e executa aqui em cima. O que pode dar de errado aqui, por exemplo? O nome do arquivo que eu coloquei não existe. Ele não localizou o arquivo. Então, ao invés dele continuar executando aqui, ele para e vai executar aqui embaixo. Sempre que nós tivermos situações em que erros podem acontecer, a gente vai ter que usar o try catch. Em PHP, segue a mesma linha. Bom, então vamos lá, ó. O conteúdo hoje ele é bastante técnico. Nós já aprendemos a classe Scanner. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o arquivo. Então, um objeto... Então, vamos ler o que está escrito aqui, ó, o comentário que eu coloquei. Instanciar o objeto arc a partir da classe FileReader. Então, o que é FileReader? É uma classe do Java que permite que a gente abra arquivos. Pode parecer estranho, porque nós estamos muito acostumados com isso daqui, ó. Int x, string, apesar que string é classe S, float j, double m, nós estamos muito acostumados com isso. Então, trabalhar com tipos primitivos. Boolean, v. Então, nós estamos acostumados a trabalhar com tipos que são reconhecidos, assim, que facilmente a gente sabe o que é. Basta que você saiba o que é string, float, double, boolean, né? Agora, começam a aparecer situações muito mais complexas. Então, o próprio string x, por exemplo, já é mais complexo. Por quê? Qual que é a diferença, relembrando, do int i e do string x? Qual que é a diferença entre esses dois, visualmente falando? É o primeiro caractere aqui, ó, do
do tipo, vamos assim dizer. O que começa com letra maiúscula, a gente já sabe, é uma classe. Então, string é uma classe, portanto, x é um objeto. O int não começou com letra maiúscula, então ele é um tipo primitivo. Logo, i é uma variável. A partir de agora, a gente vai ter que começar a se acostumar com classes que são específicas do próprio Java. E aí, de novo, eu digo para vocês, você sabe tudo de cabeça? Muito pelo contrário, eu não sei. Mas quando eu preciso, eu vou lá na internet, eu vou no Google. Então, por exemplo, como ler Java? Como ler arquivo TXT? Opa, desculpe. Olha lá, como ler do teclado é a classe scanner. Sem querer, acabou dando certo. Aí eu pesquiso e vejo como é que funciona a classe scanner. Tem aqui todas, ó, next double, next, next float, next int. Então é fácil a gente saber, a gente encontrar material, mas tem que saber o que eu quero e como procurar. Então, como ler arquivo TXT? Então eu venho aqui, ó lá, tá? Ele está selecionado porque eu já busquei hoje, ele está marcado aqui como link visitado. E aí eu venho, leio com calma, ele vai me dizer ó, uma série de informações e a gente se assusta no começo um pouco com os nomes. File input stream, file output stream, random access file, file reader, file writer, né? Vem o código. Não tem jeito. Tem que aprender lendo, fazendo, treinando. A programação, ela exige tudo isso da gente, o desenvolvimento. Então, o que File Reader é? Bom, começou com letra maiúscula, upper camel case, é uma classe Java. Ele apresentou aqui, ó, a lâmpada, significa que é necessário importar java.io.filereader. Já acrescentou aqui, ó, não importe. Bom, então, estou instanciando um objeto a partir desta classe, e aí sempre, quando a gente instancia, é igual a new e o método construtor. Quando eu disparo o método construtor, eu tenho que informar aqui um parâmetro, o nome. Ora, o que é esse nome aqui? Esse nome é essa variável, esse objeto nome, que armazenou o texto que eu digitei no teclado. Tá entendendo a ideia? Ó, eu digitei um texto no teclado, armazenei o conteúdo digitado num objeto chamado nome, instanciei um objeto arc a partir de FileReader, quer dizer, uma classe que vai permitir ler, é um leitor de arquivo, e quando eu instancio, eu coloco aqui o nome do arquivo que vai ser instanciado. Onde que foi? Lá do que foi digitado no teclado. Tá ótimo. Então, olha, instanciar o objeto arc a partir da classe FileReader e, na execução do método construtor, acessar o arquivo, que foi, na verdade, o nome do arquivo. O nome do arquivo que foi digitado. Aí a gente vai para a próxima linha. Tem um outro aqui, um outro objeto que se chama lerArc. Então aqui, ó, o nome aqui não está legal. Armazenar. Então eu vou mudar o nome dele aqui. Só tem que mudar aqui. O que é um buffer? Buffered Reader. Buffer é uma memória. Então, quando eu tenho alguma coisa que se chama buffered reader, o que foi lido vai ser armazenado na memória. Então, existe uma classe que permite eu pegar um arquivo que foi lido e armazená-lo na memória. E ele já está pedindo aqui o import. Então, já importei, ele já foi parar lá em cima. Então, armazenar o arquivo é um objeto a partir de buffered reader. Tá, e no método construtor, quem que eu coloco? Eu coloco o arc que recebeu, olha a cadeia que vai sendo feita, o nome. Então eu digitei o nome,
A partir do nome foi feito o acesso ao arquivo em ARC, e a partir do acesso ao arquivo, ele foi armazenado na memória. Armazenar ARC. É isso aí que está acontecendo. A gente tem que agora entender como é que é o passo a passo dessa história. Uma variável linha. Então, olha, o arquivo na memória, o nosso arquivo armazenado na memória, ele está no objeto armazenar ARC. Uma variável, um objeto linha do tipo string, recebe do arquivo que está armazenado na memória o método readLine, leia linha. Então, linha, no nosso caso aqui, ó, quando eu fizer pela primeira vez, leia linha, o que ele vai ler? Ana Luísa Cardoso. Então, a variável linha, nesse momento aqui, ela está valendo Ana Luísa Cardoso. Aí eu entro num loop. Enquanto linha não for nula, linha, nesse caso, é nula? Não, está valendo Ana Luísa Cardoso. System.out.printf ou println, posso trocar aqui pelo ln, não tem problema, mas eu vou deixar o f aqui, tá? Ah, o printf aqui é porque ele está usando os caracteres de formatação do texto. Depois eu passo isso para vocês, não tem problema. Pode colocar desse jeito mesmo. Ou então, pode colocar assim, ó, println, porque isso eu vou passar para vocês, linha. Simplesmente assim. Deixa eu só... Deixa eu ver se não deu nenhum erro. Tranquilo. Então, vamos lá. Ó. Leu a primeira linha. A primeira linha do arquivo aqui. E armazenou na variável linha. No objeto linha. Enquanto o objeto linha não for nulo, o que eu faço? Apresento o conteúdo do objeto linha e leio a próxima linha. Aí ele vem aqui, ó, e apresenta e lê Cauã. Volta no loop. Linha é nulo? Não, está valendo Cauã. Então ele apresenta a linha e lê a próxima linha. E ele vai vindo. Vai vindo não, né? E ele vem, até que ele pega o Yuri. Quando ele fizer apresentar o Yuri, ele pega a próxima linha. E o que tem na próxima linha do arquivo? Nada. Vazio. Está vazio. Então, linha é diferente de nulo? Não. Linha é igual a nulo. Aí ele sai e dá um arc.close. O que é esse arc? É o mesmo que foi aberto pelo file reader. É isso que está acontecendo. Então, num primeiro momento, o código, ele é maluco. Bate o olho, o código é maluco. É por isso que a gente tem que fazer essa leitura com calma, interpretando o que está sendo feito, passo a passo, entendendo. Você vai memorizar isso daqui de cara na primeira vez? Não. Se você começar a trabalhar com Java todos os dias, como estudante ou como profissional, vai começar a memorizar? Vai começar a memorizar. E aí quando a gente não sabe, deixa eu só corrigir aqui, que aqui tem que ser o armazenar ARC. Quando a gente não sabe, a gente tem que saber procurar. Bom, e se der algum problema nessa história toda? Então, ó, se der algum problema, ele cai aqui no cat. Que tipo de problema pode dar? Olha, eu coloquei o nome do arquivo e o arquivo não foi encontrado. Bom, então o cat é quando tiver um problema, é uma exceção. Isso na programação se chama exceção. Então, o que está sendo feito aqui? Está sendo instanciado, ó, isso aqui é só de bater o olho, você não sabe exatamente o que significa, mas sabe o que está acontecendo. Um objeto E de exceção ou de erro, um objeto E a partir da classe IOException. O que é IOException? É uma classe do Java que captura o erro de entrada e saída, uma exceção de entrada e saída. No caso, como a gente quer abrir um arquivo, acessar e abrir o arquivo, é um procedimento de entrada e saída. A importação do Java IO.IOException é solicitada, ela já está aqui, já foi colocada, e se ele cair aqui no cat, é porque houve uma exceção, houve um erro. Aí o que ele faz?
System ponto, olha como é que é diferente, ó, já não é mais out, é ERR, de error. Ponto print, eu vou até tirar esse printf, que a gente não vai usar. Ah, não, vou precisar do printf, sim. Não, não vou precisar não, vou deixar aqui diferente. Do println, aí é só tirar isso daqui, ó. Um ajustezinho aqui. Deixa eu ver se assim vai dar certo. Deu. Aí eu passo desse jeito para vocês. Porque a gente não aprendeu ainda direito o printf. Então, system.er.println, erro na abertura do arquivo, 2 pontos, pula de linha, e ele vai dizer qual foi o erro. Então, o método, o objeto E, criado a partir da classe IOException, ele vai capturar o erro que foi apresentado. E como é que eu apresento? Pelo método getMessage. Então, ele é um objeto criado a partir dessa classe que tem alguns métodos, entre eles esse método aqui. Bom, vamos fazer isso aqui funcionar? Deixa eu ver. Deixa eu só fechar aqui. Tem alguma coisa rodando aqui? Acho que não tem nada. Ah, ele está rodando aqui, running. Cadê a saída? Vamos pegar aqui a saída, saída, saída. Tá aqui, ó. Pum. Interrompi. Tudo salvo. Vamos executar. Aqui, na execução, vamos fazer dar o erro primeiro? Nome do meu arquivo, ABC. Ó, conteúdo do arquivo, erro na abertura do arquivo. De onde veio? O que está em preto, eu que mandei apresentar. Mensagens apresentadas no console, tá aqui em cima. Esses sinais de iguais aqui, montando uma linha. Informe o nome do arquivo, tá aqui. O ABC, eu que digitei. Conteúdo do arquivo texto está em preto, aí vem algumas coisas em vermelho. Da onde veio isso que está em vermelho? Ele veio desse system.er. Então, o ER apresenta em vermelho. E aconteceu por quê? Porque caiu aqui no cat. Então, erro na abertura do arquivo, pulou de linha, a gente pode nem precisa pular de linha, vamos deixar tudo aqui na mesma depois, quando executar. E qual foi o erro? ABC. O que é ABC? O nome do arquivo que eu coloquei. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado. O próprio Java identificou qual que é o erro e apresentou por meio desse getMessage aqui. Veja que eu não coloquei em nenhum lugar. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Então, foi esse pacotinho aqui do cat o responsável pela mensagem final aqui, que foi apresentado por esse e.getMessage. Bom, vamos colocar agora o nome de um arquivo válido. E para que eu coloque o nome de um arquivo válido, não basta apenas colocar, porque eu já mostrei para vocês que o arquivo se chama alunos. Eu tenho que colocar o nome e o caminho dele completo. E aí é uma área que vocês ainda têm pouco conhecimento. Então, olha, eu já coloquei de propósito. Esse arquivo, ele está em C:/invertida. O que é isso? É a raiz da unidade C. E o nome dele é alunos.txt. Então, aqui eu vou colocar C:/. É mais ou menos que nem o MySQL lá aqui. MySQL menos o root menos P. C:/invertida, alunos.txt. Dei o Enter. E olha lá, o conteúdo do arquivo texto, ele apresentou tudo, e aqui no final a gente poderia até ter colocado, antes do arc, ou mesmo depois do arc.close, a gente pode colocar assim, ó, opa, é o comentário aqui, né? Solte, fim do conteúdo do arquivo. Vamos executar novamente. Informe o nome do arquivo, texto C:/invertida, alunos.txt. Opa, errei em algum lugar. Está incorreto. Ele disse que tem alguma coisa incorreta aqui. Então, vamos lá. C:/invertida, alunos.txt. Ah lá, perfeito. E olha o que apresentou aqui. Foi apresentado aqui embaixo. Fim do conteúdo do arquivo. Então, conteúdo do arquivo texto
apresentou tudo isso, fim do conteúdo do arquivo. Dessa forma, nessa aula aqui, nós começamos a ver uma série de recursos a mais, que nós vamos começar a utilizar, né? E como é que esses recursos em Java normalmente são? Por meio de classes, como a classe, hoje nós vimos a classe Scanner, ainda que superficialmente, a classe FileReader, a BufferedReader, quatro classes, e a IOException. Tá? Como é que é a construção desse código aqui? Você vai construindo e a única coisa que provavelmente o Java vai te pedir, o NetBeans vai te pedir, são os imports. Se tudo te der certo, adicionar importação. Se der uma mensagem diferente dessa, opa, tem alguma coisa errada, alguma digitação. Por exemplo, ó, scanner escrito com um N só. Ainda assim ele reconheceu, hein? Mas vai dar problema. Porque, olha lá, ele não parou, ele não sabe o que é. É que eu não consigo aqui, se eu tirar o mouse sai, mas leia aqui no painelzinho amarelo, cannot find symbol, não posso encontrar o símbolo. Qual que é o símbolo? Class scanner. Então, na verdade, ele importou por causa desse scanner, mas ele não sabe o que é esse scanner. E ele não vai tirar daqui. E aí ele vai te dar outra sugestão. Opa, tem coisa errada. Né? A menos que seja realmente necessário fazer aquilo. Importar java.io.filereader, importar java.io.bufferedReader e importar java.io.ioException. E ele coloca tudo lá em cima. Confesso para vocês o seguinte, quando eu tive os primeiros contatos, isso era pior que marciano. Eu olhava, falava, não, isso não tem como entender. Mas, primeiro, eu não tive essa exposição passo a passo aqui falando tudo. E segundo, você tem que ir embrenhando. Você tem que ir vendo, tirando dúvida, assistindo vídeo, vendo matéria no YouTube, na internet, até começar a cair a ficha disso tudo. Portanto, essa é a primeira parte. Eu nem vou passar a segunda parte para vocês, pelo menos por enquanto hoje. O que eu vou pedir? Já passei no arquivo alunos.txt. Sugiro que vocês coloquem esse alunos numa pasta, num lugar fácil, como, por exemplo, a raiz da unidade C. Então, vai ficar C:/, o nome do aluno, ou no seu pendrive. Então, por exemplo, eu vou plugar aqui agora, deixa eu pegar, eu vou plugar um pendrive. Aqui, ó, ele já reconheceu como D. Então, eu vou colocar o meu arquivo alunos na raiz do pendrive. Já está aqui. Então, na hora que eu clicar ali, ó, é D:/, alunos. E se tiver dentro de uma pasta? Então, eu vou pegar daqui e vou colocar dentro de uma pasta qualquer. Vou pegar dentro dessa pasta, deixa eu pegar uma, ó, 2020-1. Então, qual que é o caminho? D:/, 2020-1, barra invertida, eu estou digitando aqui, alunos.txt. Tá? Ele já até apresentou ali. Então, coloque num lugar que seja fácil. Pode colocar na área de trabalho? Pode. Você pode colocar, mas aí você vai ter que saber o caminho para ele. Então, como que você vai ter que saber o caminho? Vai lá em computador, área de trabalho, e ó, aqui ele não está dando. Então, normalmente, onde é que fica a área de trabalho? Fica na unidade C, dentro da pasta usuários, dentro da pasta o nome do usuário que está logado no Windows, dentro da pasta, deixa eu achar aqui agora qual que é, deixa eu ver. Aqui, ó. Downloads, help, tá por aqui. Aqui, ó. Não, área de trabalho. E aí, o arquivo alunos aqui. Qual que é o caminho que eu tenho que apresentar? É tudo isso daqui, ó. C:/, users, Wagner, desktop, alunos. Você dá o clique duplo e vai abrir o arquivo.
Então, como nós estamos começando, procura colocar o teu arquivo num lugar fácil, onde você vai ter facilidade, inclusive, para a execução do código, né? Ou no pendrive, ou na raiz, ou em qualquer lugar, mas que fique ali fácil para trabalhar, tá bom? A aula de hoje consiste, então, o exercício da aula de hoje em reproduzir exatamente este arquivo que eu passei para esse projeto que eu passei para vocês. Eu vou pegar o código e vou colocar lá no WhatsApp, tá? E o vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho para vocês tentarem fazer. Essa é a proposta. Na aula, provavelmente da semana que vem, aí nós vamos melhorar essa proposta. Nós vamos fazer, deixa eu só pegar aqui, ó, projetos. Deixa eu trazer isso mais para cá. Vou fechar. E vou fechar. É um que eu comecei a fazer, que se chama com interface gráfica. Então, é a mesma ideia, só que com interface gráfica. Como é que vai funcionar? Por meio de janela. Olha lá, ó, uma janela, só que eu não coloquei ainda os nomes. Eu vou clicar, vai ser aberta uma caixa de diálogo. Nós vamos lá no local onde está o arquivo. Se eu não estou enganado, eu ainda deixei ele na unidade C. Deixa eu ver se o alunos está aqui. Ah lá, o alunos. E aí ele vai apresentar aqui, ó. Então, é o mesmo processo, só que agora com uma interface gráfica. Num JFrame, então vai ter um JButton, JLabel e um JText, se não me engano, Text Area ou Área Text. Mas isso vai ficar para depois. Aqui o que nós vamos ter? Além do código que eu passei para vocês, algumas coisas a mais. Então, vou só mostrar um pedacinho aqui para vocês verem que a essência é a mesma. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. File Reader, Buffered Reader, tá tudo aqui. I/O Exception. O que vai mudar dessa história? Nós não vamos usar a classe Scanner, nós vamos usar a parte gráfica. Mas isso vai ficar para depois. A essência é a mesma. A interface é que não vai ser, nesse de hoje, ela não é gráfica, é uma interface textual. Tá bom? Então vamos lá. Alguma dúvida? Bastante coisa hoje, né? A aula foi pesada, densa, vai ficando complexo o negócio, mas eu espero que tenha ficado claro. Então agora a gente vai começar a produzir. Eu encerro a gravação da aula e vou passar o material para vocês começarem a produzir o projeto de vocês.